E aí, pessoal do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências e na aula de hoje a gente vai falar sobre as ligações químicas. Então vamos lá, vamos começar aqui porque a aula de hoje está top. Vocês lembram que eu falei para vocês que tudo, basicamente tudo o que conhecemos no universo é formado por elementos químicos? Pois bem, só que a gente não encontra, pelo menos não facilmente, esses elementos químicos sozinhos na natureza. Geralmente eles andam uns com os outros, ligados entre si. Como é o caso da molécula da água. Observe esse simulador aqui para a gente ver como que é a molécula da água. A molécula da água, gente, o famoso H2O, é formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Eles estão mais ou menos assim, ó. Um hidrogênio, 2 hidrogênios. E aí forma a água. Eles estão ligados. E essas ligações são mais ou menos assim, ó. Observe. Também tem outra representação, que seria essa daqui, tá? Então, quando você tem elementos químicos ligados uns aos outros, você forma algo chamado de molécula. E a classificação de moléculas é muito importante a nível de questões. Vamos voltar para o slide para entender como que é feita essa classificação. Essa classificação, gente, é muito simples. Ou você tem substâncias compostas ou você tem substâncias simples. Substâncias, presta atenção em mim. Substâncias compostas são substâncias formadas por 2 ou mais elementos químicos. Perceba que elemento químico é uma coisa, átomo é outra, tá? 2 ou mais elementos químicos, certo? É o caso do ácido clorídrico, que ele é formado por 1 átomo de hidrogênio ligado a 1 átomo de cloro. Você tem também o gás carbônico. O gás, por exemplo, que a gente joga para fora após o nosso corpo fazer a respiração celular. O gás também que as plantas utilizam para fazer a fotossíntese. Ele é formado por 2 átomos de oxigênio ligados a 1 átomo de carbono, tá? Então você perceba que tem dois elementos químicos. Então se tiver 2 elementos químicos ou mais, aí a gente já considera uma substância composta. E uma substância simples. Substância simples é como quando você tem somente um elemento químico. Olha esse caso aqui. O gás hidrogênio. O gás hidrogênio, gente, são 2 átomos de hidrogênio que se juntaram. Pronto, simples assim. É uma substância simples. O gás oxigênio, que é o gás que nossas células utilizam na respiração celular, é formado por 2 átomos de hidrogênio. O gás ozônio, tão importante para a manutenção da vida na Terra, é formado por 3 átomos de oxigênio. Só que, por mais que sejam 3 átomos, o elemento químico é só 1. Portanto, a gente classifica como substância simples, beleza? Agora, como que são feitas essas ligações e como são classificadas? Primeiro a gente vai conceituar. Ligações químicas. Ligações químicas são feitas pelos átomos para que estes possam se tornar estáveis. Então, por que esses átomos, desses elementos químicos, eles se unem? Porque eles buscam somente uma coisa, estabilidade. Lembram da regra do octeto? Que é quando quando determinado átomo tem que ter 8 elétrons em sua camada de valência para ser um átomo estável, né? Lembrando que a gente tem 5 exceções. O berílio, que só precisa de 4, o boro e o alumínio, que precisam de 6, e o hidrogênio, que precisa de 2, e o hélio, que já tem 2, tá? Que já tem 2. Beleza? Então, esses átomos desses elementos químicos fazem essas ligações para quê? Para ficarem estáveis. Eles buscam essa estabilidade, tá?
Para que os átomos possam se ligar, é necessário que eles envolvam seus elétrons da camada de valência. Então, quando eu estou fazendo ligações químicas, eu só posso usar os elétrons da camada de valência. É só ela que vai me importar. As outras camadas que já estão preenchidas não vão importar na hora de fazer uma ligação química. Beleza? Professor, por que não precisa deles? Porque, gente, a camada já está preenchida. De certa forma, as outras camadas já estão... nem sei se eu posso dizer isso, né? Mas, de certa forma, as outras camadas, como elas já estão preenchidas, elas já estão estáveis, tá bom? Então, vamos lá. Ligações químicas é a regra do octeto, como eu disse para vocês. A busca por estabilidade eletrônica, que justifica a realização de ligações químicas entre os átomos, é explicada pela teoria do octeto, tá? Lembrando que teoria do octeto é a teoria que diz que para determinado átomo ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons em sua camada de valência, né? A gente tem 5 exceções, que eu acabei de falar. Agora vamos falar sobre os tipos de ligações. Gente, isso aqui, nossa senhora, mas cai demais em questões. Ligações iônicas, covalentes e metálicas, tá bom? Esses são os 3 tipos de ligações aqui que a gente estuda. Vamos ver o que caracteriza cada uma delas. Ligações iônicas, também conhecidas como ligações eletrovalentes ou heteropolares. Primeiro de tudo, gente, isso daqui, esses nomes aqui, dificilmente, para não dizer impossível, caem em questões, tá? O que vai cair é o nome em ligações iônicas, mas não custa nada falar, né? Então, essas ligações, gente, acontecem entre metais, anotem isso daqui demais, tá? Elas acontecem entre metais e ametais ou o hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio, para uma grande parte de autores, né, ele é considerado um ametal. Então, se você tem um elemento químico que é um metal e esse elemento químico está ligado a um ametal, você tem aí a chamada ligação iônica, certo? Nesse tipo de ligação, os metais tendem a perder elétrons. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Eles tendem a perder elétrons. Então, se um átomo ele perde elétron, o que acontece com ele? Ele se transforma em um cátion, tá? Lembrando que os cátions aí são os chamados íons positivos, tá? Se ele perdeu o elétron, que é a carga negativa, então ele vai ficar positivo, que é o chamado cátion íon positivo. E os ametais e o hidrogênio, eles vão ganhar elétrons. Se está ganhando elétron, ele vai se tornar um ânion, né? Que é um íon negativo, certo? Agora, uma informação muito importante, gente. Esse tipo de ligação aqui forma uma molécula, né? Essa molécula, gente, ela, se colocada na água, não sempre, tá? Mas em 99,9% das vezes, se colocadas em água, eles podem conduzir corrente elétrica. Por quê? Justamente por conta disso daqui, ó. Porque aí você já vai ter carga. Um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Ó, esse daqui é um tipo de ligação iônica. Essa ligação aqui é o sódio e o cloro, tá bom? Esse daqui é o chamado sal de cozinha, tá bom? Então é por isso, gente, que no ensino médio, dependendo do professor, vocês vão fazer alguns experimentos que vocês vão ver que se você colocar sal na água, a água ela vai conduzir a corrente elétrica de boa, tranquilamente, tá bom? Ah, professor, como é que eu sei qual é que vai perder elétron e qual que vai ganhar? É só você observar aqui, ó. Geralmente, os metais perdem elétrons e os ametais ganham elétrons, tá bom? E professor, e como é que é dada essa representação? Vamos lá, gente, seguinte. Aqui eu tenho cloreto de sódio, tá? O famoso NaCl. Aqui eu tenho um Na
E aqui eu tenho o cloro, Cl. Seguinte, o Na, gente, o sódio, ele está na família... Vou até colocar aqui para vocês. Ele está na família 1A. O que é que isso significa? Significa que ele tem quantos elétrons em sua camada de valência? 1. Beleza? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui um pontinho. Vou colocar aqui um pontinho. Esse pontinho aqui é a quantidade de elétrons na camada de valência, tá bom? O cloro está em qual família? Vamos voltar aqui. O cloro, gente, está na família 7A. A família 7A tem quantos elétrons em sua camada de valência? 7, tá? Os outros elétrons não me importam. O que me importam são os elétrons da camada de valência. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2... Opa! 3... 4... Não, peraí. 5, 6, esse bicho tá sumindo, esse elétron aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que que vai acontecer? O metal vai perder um elétron, ou seja, ele vai doar um elétron para um ametal. Lembra que a gente estudou na aula passada e a gente viu que o cloro era um ametal, tá bom? Ele era um ametal, então o que que vai acontecer? Esse elétronzinho aqui, ó, esse elétronzinho aqui, ele vai ser doado, ou ele vai perder esse elétron para o cloro. Então, já que ele vai perder, esse sódio aqui, ele vai ficar positivo, né? Porque ele perdeu um elétron. E esse meu cloro aqui, ele vai ficar negativo, porque ele ganhou um elétron do sódio. E aí, o que que vai acontecer depois, gente? Gente, o cloro tinha 7. Ele ganhou 1, ficou com 8. Ele atingiu a estabilidade. Lembrando que para atingir a estabilidade, geralmente precisam-se de 8 elétrons, tá? Então, se ele tinha 7, ganhou 1, ficou com 8. Então, pronto, ele já conseguiu ficar estável, tá bom? Então, é desse jeito aqui que a gente representa essa ligação, tá bom? Vocês vão ver isso aqui demais no ensino médio. Não precisa se desesperar muito agora, não. Segundo, ligação covalente. Quanto à ligação covalente, eu vou fazer só uma observação. Tem a ligação covalente normal e a ligação covalente dativa ou coordenada. Essa segunda ligação, covalente dativa ou ligação covalente coordenada, ela não, como é que eu posso dizer, ela não vai ser cobrada assim a nível de nono ano, tá bom? Isso é mais para o ensino médio, beleza? Mas a normal a gente vai ver agora. Ligação covalente. As ligações covalentes acontecem pelo compartilhamento de elétrons. Lembra lá que no caso da iônica, ela forma íons, tá bom? Por quê? Porque um vai perder e o outro vai ganhar. No caso da covalente, eles vão compartilhar esses elétrons, tá bom? Em virtude da baixa diferença de eletronegatividade. Essa eletronegatividade aqui, gente, é a capacidade que os átomos têm de ganhar ou perder elétrons, tá bom? Entre os elementos ligantes. Eles não doam ou recebem elétrons, mas eles compartilham pares eletrônicos, para assim ficarem estáveis de acordo com a regra do octeto. Esse tipo de ligação é muito recorrente nos elementos simples, tá? Guarde essa informação aqui, ó. Em elementos simples, é muito comum você ter ligações covalentes, tá bom? Agora, quando que ocorre a ligação covalente? A gente viu que quando você tem um metal com um metal é ligação iônica. E aí, como é que eu sei que é uma ligação covalente? Primeiro de tudo, se for 2 átomos de hidrogênio,
Se for dois átomos de hidrogênio, pronto, é uma ligação covalente. Se for entre um ametal e o hidrogênio, é ligação covalente. Se for entre átomos de um mesmo elemento químico, sendo que esses dois elementos sejam ametais. Então, se você tem átomos de um mesmo elemento químico e esses elementos químicos são ametais, então você já vai ter uma ligação covalente. E por fim, é quando você tem átomos de elementos químicos diferentes, mas que ambos são ametais, tá certo? Então, se você tem algum desses quatro aqui acontecendo na questão, a questão vai falar, tá? Você já tem ali, basicamente, uma ligação covalente, certo? Agora a gente vai fazer a representação. O exemplo que eu vou utilizar aqui é o exemplo do gás cloro. O gás cloro, gente, é o famoso Cl2. Ou seja, eu tenho dois átomos de cloro. Então, vamos lá. Aqui parece um D, né? Não, parece um. Deixa eu apagar isso daqui. Tentar fazer isso aqui menos feio. Então, vamos lá. Cloro. Cloro. Lembrando que o cloro tem quantos átomos em sua camada de valência? 7. Então, vamos lá. Vou colocar um aqui. Esse daqui esse daqui pertence ao outro, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sumiu aqui. Então, esse cloro aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse outro tem 1, 2, 3, 4. Eu vou apagar esse bichinho aqui, porque senão vocês podem se confundir. 5, 6, 7. Então, como que a gente representa? Eles estão compartilhando esse elétron. Então, a gente vai fazer assim, ó. Sumiu esse bichinho aqui, vou botar de novo. Então, a gente faz assim, ó, para representar que esse elétron faz parte tanto desse cloro quanto desse. E assim vale para esse daqui também, tá? Então, é desse jeito que a gente faz a representação, tá bom? É com essa bolinha assim, circulando para dizer que esses elétrons estão sendo compartilhados. E aí, o que acontece após esse compartilhamento? Ambos os átomos de cloro vão ter 8 átomos em sua camada de valência. Portanto, eles vão atingir a sua estabilidade, tá bom? E outro detalhe, gente. Você só pode fazer isso aos pares. Esses elétrons, eles só são compartilhados aos pares, tá certo? Ah, professor, mas esse daí é muito fácil. Mas vamos supor que você tem aqui o oxigênio, tá? O oxigênio aqui, o oxigênio aqui, o oxigênio aqui. Que aí o gás ozônio, tá? Eu não posso pegar um elétron daqui e compartilhar com esse e com esse. Eu não posso, tá? Esse átomo, esse elétron, ele tem que ser compartilhado aos pares, tá bom? Por fim, a gente vai falar sobre as ligações metálicas. Esse tipo de ligação ocorre somente entre metais que englobam os elementos da família 1A, 2A, os metais de transição, tá? Formando o que a gente chama de liga metálica. Então, se você tem uma molécula que é formada só por elementos químicos da família 1A, 2A ou os metais de transição, eles formam as chamadas ligas metálicas, tá? E aí você tem ligações metálicas, certo? Tá aí um exemplo, ó. O aço. O aço é uma liga metálica e é formado pelo ferro
e pelo carbono. Não sei se isso daqui está 100% certo não, mas tudo bem. O latão é formado pelo cobre e pelo zinco. O bronze é formado pelo cobre e pelo estanho. O ouro 18 quilates é formado pelo ouro, pela prata e pelo cobre. Tá certo? Uma coisa muito importante, gente, muito, extremamente importante, quando se fala de ligações metálicas, é o chamado mar de elétrons, tá? Quando você tem essas moléculas que fazem ligações metálicas, você tem muitos elétrons livres, tá? E qual a importância disso? Gente, se você tem elétrons livres, você vai formar o chamado mar de elétrons, e esse mar de elétrons, gente, ele vai conduzir uma eletricidade muito bem, tá? Então ele vai conduzir uma eletricidade com mais facilidade por conta desse mar de elétrons, que é encontrado em ligações metálicas, tá certo? Agora, a gente vai brincar aqui, brincar não, né? A gente vai ver aqui um mapa mental, ou seja, eu vou resumir tudo que eu falei em um só slide, tá bom? Então, se você não entendeu algo até agora, vamos lá que vai dar certo. Ligações químicas. Ligações químicas, por que que os elementos químicos fazem ligações? Porque eles buscam estabilidade. Essa estabilidade, ó, é regra do octeto. Todo átomo deve ter 8 elétrons na camada de valência para se formar estável, menos os gases nobres, que já tem 8, menos o hélio, que tem 2. Lembrando que na regra do octeto a gente tem algumas exceções. Berílio, que fica estável com 4 elétrons. O boro e o alumínio, que ficam estáveis com 6. O hidrogênio, que fica estável com 2. E o hélio, que já está estável, porque ele é um gás nobre. Aliás, por isso que ele é um gás nobre, em 2, tá? Ele só tem 2 elétrons, beleza? No caso, vamos começar aqui pela iônica. No caso da ligação iônica, é quando você tem uma transferência de elétrons. Um ganha e o outro perde. Forma o quê? Forma íons, tá? Forma íons. É quando você tem uma transferência de elétrons. Um ganha e o outro perde. Ele é formado pelo quê? Você encontra ligação iônica quando você tem um metal mais um ametal. Eu mostrei para vocês na aula passada, né? Os ametais. No caso aqui, o ametal ou o hidrogênio, tá? Então, se você tem um metal com um ametal ou o hidrogênio, pronto, já é ligação iônica. Pode ficar tranquilo. A próxima, ligação covalente. Gente, na ligação covalente é quando você tem um compartilhamento de elétrons. Lembrando que esses elétrons são compartilhados, ó, aos pares. E você encontra ligações covalentes quando você tem um ametal que está junto a outro ametal ou a um hidrogênio. Beleza? Por fim, a gente tem aqui a ligação metálica. Na ligação metálica, você tem um metal junto com outro metal, tá certo? Então, é quando você tem um metal mais um metal. Essa ligação aqui, gente, ela forma os chamados elétrons livres entre esses metais, que vai formar o chamado mar de elétrons. E esse mar de elétrons faz com que seja muito fácil circular ali corrente elétrica. Por isso que ligas metálicas conduzem muito bem a eletricidade, tá? Exemplo, aço, ouro, tá? Para quem não sabe, o ouro é utilizado no nosso celular, por exemplo, para conduzir corrente elétrica com
uma facilidade maior, tá? O nosso celular tem cerca de 26 miligramas de ouro, justamente para ajudar essa corrente elétrica a circular com mais facilidade e fazer o aparelho ficar, digamos, mais potente, beleza? Então tá aqui o mapa mental aqui bonitinho para vocês. Esse mapa mental aqui, gente, muito provavelmente vocês receberam do seu professor, tá? Então eu indico a vocês darem uma lidinha no que a gente já viu, tá? Esse material vocês também receberam. E por fim, deitar, se debruçar aqui sobre esse mapa mental e aprender bem esse assunto sobre ligações químicas, porque é extremamente cobrado a nível de questões, beleza? Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Então fiquem bem e até a próxima aula.